Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje, a gente vai abordar com o espírito de adorador um tema essencial, enraizados em Cristo, que é o único caminho para o verdadeiro crescimento espiritual. E o ponto de partida é uma verdade que a gente precisa encarar de frente. A grande maioria das pessoas hoje vive uma fé, de superfície. Elas querem sim os benefícios da salvação, claro, mas fogem do compromisso. É aquela fé que busca o conforto, mas na verdade ela evita a transformação de verdade. Então, o que significa estar enraizado em Cristo? Olha, é muito mais do que frequentar a igreja aos domingos ou fazer aquelas orações apressadas antes de dormir. Significa amarrar a sua vida inteira na pessoa de Jesus Cristo. A gente só recebe a salvação de verdade quando recebe essa pessoa de braços abertos, sem nenhuma reserva, sem desculpa. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. O primeiro passo é a gente entender bem qual é a natureza desse problema, a superficialidade na nossa fé. O ponto central aqui, o que a gente precisa entender, é uma mudança de soberania. A fé real não é sobre seguir uma lista fria de regras, é sobre dar uma permissão radical para que Cristo mude as prioridades mais básicas da nossa vida, Nos negócios, na família. É sobre abraçar os ensinamentos dele como o nosso novo centro de gravidade. E olha só, esse versículo de Colossenses, ele ilustra o caminho de uma forma brilhante. Continuem a viver nele. Isso é um chamado para a gente usar a Bíblia como um mapa definitivo para cada decisão que a gente toma, sem meio termo. É a bússola que calibra todas as outras. Agora vamos avançar um pouco, para ver como isso se constrói, porque não existe raiz sem uma fonte de nutrição, E essa fonte é a palavra. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a gente desfaz uma confusão que é fatal. Muita gente tenta separar Jesus das Escrituras, mas a palavra viva, que é o próprio Cristo, e a palavra escrita, a Bíblia, são inseparáveis. Uma revela a outra. São dois lados da mesma moeda. Tentar conhecer o Salvador sem a bússola da sabedoria que ele mesmo inspirou é como tentar navegar no oceano sem mapa e sem estrelas. Simplesmente impossível. E olha, se essa reflexão está ressoando aí dentro, fica aqui o convite. Visite o portal Encher os Olhos, curta e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam também aprofundar as suas raízes. Agora, seguindo adiante, a jornada se divide. A partir daqui, a escolha fica muito clara. As Escrituras mostram dois caminhos bem diferentes e a gente vai usar uma metáfora poderosa para explorar isso. A árvore de plástico contra o cedro. De um lado, a gente tem o cedro, que é um plantio do Senhor. Ele cresce de forma orgânica, busca profundidade em Cristo e por isso gera frutos reais. Do outro lado, a gente tem a imitação, a planta de plástico. Ela tem toda a aparência de vida, mas por dentro é oca, sem seiva, sem raízes e é guiada só por filosofias humanas e métricas de vaidade. O caminho da planta de plástico é uma armadilha muito sutil. É quando a gente adota a mentalidade do mundo, que troca a verdade da Bíblia pela vaidade, pelas tradições vazias. Parece que funciona, parece poderoso, mas por dentro está morto, corrompido por aquela ilusão de que a sabedoria humana pode substituir a palavra de Deus. Em contraste total, o cedro do Líbano não procura terra fofa. As raízes dele descem com uma espécie de violência, procurando fendas nas rochas para poder se firmar. E isso simboliza uma fé que não foge da dureza, mas que atravessa a dificuldade para encontrar o seu alicerce inabalável no Senhor. Mas claro, esse tipo de crescimento tem um custo. Um custo que é inevitável e doloroso e que precisa ser encarado de frente. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que é essa expressão tão antiga, morrer para o eu, o que é que ela significa de verdade para a gente hoje, no meio do conforto e das pressões do século XXI? Morrer para si mesmo é um processo diário. Envolve confrontar a nossa própria arrogância, todo dia. Aceitar a morte daquela autossuficiência egocêntrica. Suportar a dor de ver o nosso orgulho sendo derrotado. E, finalmente, permitir que Deus implante e germine a semente da vida verdadeira. A imagem não podia ser mais clara, O grão precisa morrer para que a árvore possa crescer. Sem essa dor agonizante, sem essa rendição total, simplesmente não existe crescimento espiritual genuíno. É uma lei do reino, não tem atalho. E qual é o resultado de pagar esse preço todo? É uma firmeza que o mundo não consegue abalar. Essa firmeza, ela não vem da nossa genialidade ou da nossa força de vontade. Ela nasce da persuasão que o Espírito Santo constrói naqueles que mergulham fundo na revelação das Escrituras. E o resultado? Convicções reais que não desmoronam na primeira crise,
no primeiro temporal que aparece. Portanto, para a gente concluir o raciocínio, assim como o cedro se crava na rocha, a nossa fé precisa ativamente perfurar a dureza dessa cultura de atalhos e de superficialidade, numa busca perseverante e intensa pelo Senhor. Então vamos resumir. A verdadeira marca do cristão moderno não são os resultados rápidos de vitrine que se compra nas agências publicitárias. Eu erro todo santo dia. Falho na administração do tempo, porém entendi que a cruz continua fornecendo seiva nova se não desistirmos. Cada vez que você escolhe abrir a Bíblia para alinhar os pensamentos com os valores do céu, o Espírito Santo joga adubo de alta durabilidade na sua terra ressecada. Evidentemente, a sua postura será severamente testada. Os problemas financeiros não vão pedir licença para estragar o jantar abençoado de sexta-feira. Nesses momentos difíceis e complexos, o que vai decidir o seu destino é se as duas mãos estão firmes no leme sagrado. Escolha rejeitar a moda da árvore de plástico e compre a dor do amadurecimento integral, honesto, diário, focado e intencional. Dessa forma, descarte totalmente o meio-termo religioso. Assuma a fé inegociável nas trincheiras normais da sua profissão e da sua convivência em volta da mesa farta. Mantenha os seus grandes pilares sempre erguidos, blindados de ataques baratos e cínicos. Pressione o seu foco diário rumo ao aprendizado teológico sólido e prático de aplicação imediata, corajosa e constante, visando sempre curvar a cabeça ao Redentor com um temor pleno. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo mal.